Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui na abertura do pré-congresso de jovens e adolescentes da área 27, que tem sido uma bênção, onde o Senhor tem nos abençoado com a salvação de 10 vidas para o seu reino e o batismo de 15 vidas. Estamos aqui também com o enviado do nosso pastor-presidente Ailton José Alves, o diácono João Neto. Pai Senhor, queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, também ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton, pela confiança, superintendência das campanhas evangelizadoras também, ao nosso coordenador, evangelista Jorge Luiz, pela confiança, nos permitir trazer uma palavra para os nossos corações hoje à noite. Amém. E para começar, nós gostaríamos de saber em como tem sido a preparação para este evento, como vocês pensaram nos hinos e nos lindos, por sinal, que todo o grande coral cantou e ficou lindo para a glória de Deus. A gente tem uma cultura aqui de fazer o devocional sempre nos ensaios. Tem um pastor que até brinca que o pré-congresso da gente tem batismos antes do evento em si, a gente já começa no ensaio. E esse ano a gente teve uma ideia diferente de fazer culto introdutório utilizando os jovens das congregações para dirigirem, estarem trazendo saudação, cantando alguns hinos também. A gente escalou de 2 a 3 congregações por ensaio e foi de bênção. Deus tratou conosco. O pastor sempre enviava um obreiro, uma preleitora de culto jovem também, alguma irmã para estar trazendo uma mensagem. Deus fez presente. Quanto à escolha dos hinos, alguns hinos a gente já queria botar há alguns anos atrás, mas o repertório sempre ficava muito pesado. E esse ano, graças a Deus, Deus deu graça e força aos maestros para colocarem esses hinos. Alguns, o maestro Rian teve que escrever as partituras, transcrever. Alguns ele traduziu, a gente é chique, né? Alguns ele traduziu para a gente cantar e tem sido de bênção. Deus tem sido bom com a gente da área 27. Amém, glória a Deus por isso. E aí nós já seguiremos para algumas perguntas para a nossa entrevista. A primeira pergunta é: como aprender a viver o mais de Deus como forma de entrega completa ao Senhor? Eu falei hoje, Bianca, durante a mensagem, que uma das definições que a gente teve em um dos ensaios sobre o que é o mais de Deus não é o tanto que Deus pode dar para a gente, mas o tanto que a gente pode buscar Ele. E eu usei até como exemplo no começo da mensagem, quando Davi fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, não é só o querer, é o fazer. Davi disse: uma coisa eu vou buscar, uma coisa eu vou pedir, mas eu também vou buscar isso. Ele disse: eu quero morar na sua casa e eu vou fazer de tudo para morar na sua casa todos os dias da minha vida. Amém, glória a Deus por isso. A segunda pergunta é: sabendo que Deus é e está acima de tudo e tendo consciência da nossa pequenez humana, como podemos pedir mais de Deus de forma que sejamos de fato atendidos? Rapaz, hoje a gente tratou um pouco sobre a história de Jeremias, do profeta Jeremias, e a gente viu que o chamado dele não foi algo que partiu dele, foi algo que veio de cima para baixo. Foi Deus quem escolheu ele. Mas Deus, ele não obriga a gente a fazer. Existem chamados que Deus ele dá, mas que, como o que eu falei de Davi há pouco, a gente tem que ir buscar, a gente tem que correr atrás. E Jeremias foi esse homem que se disponibilizou a fazer a vontade de Deus. E para ter mais de Deus, basta pedir, correr atrás, orar, buscar. Deus, ele não se importa com o tipo de palavras que são usadas, como eu falei hoje também. Deus não se importa com a forma que você se expressa. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com o jeito que você vai chegar para Ele sem máscara.
Porque o próprio Jesus, quando ele estava ensinando os discípulos a orar, ele disse: não useis de palavras de vãs repetições, palavras de grande altivez. Porque o que a gente vê, Bianca, nos dias de hoje, e você que está nos ouvindo, são pessoas vivendo uma superficialidade. Pessoas que em dias de evento pegam o céu para a mão, é aquele manto, mas que na verdade não têm buscado o mais de Deus. E Deus, ele convida a gente a ser sincero com ele, sabe? A colocar realmente para fora a dor que a gente carrega. Porque muitas vezes a gente tenta chegar mascarado diante de Deus, falando palavras bonitas, mas como a gente aprendeu com Jeremias hoje, Jeremias, por fazer a vontade de Deus, sofreu. E ele teve um momento que ele explodiu, que ele disse: "Ei, Jesus, e aí? Vai ficar nessa mesma?" Na versão JN da Bíblia. Jeremias disse para Deus: "O Senhor me iludiu, eu fiquei iludido. Mais forte fostes do que eu e prevalecesse." Então, o mais de Deus, ele é carregado de um peso que a chamada traz, que muitas vezes a gente não pode carregar só. Mas o que eu gosto de Jesus é que ele ajuda a gente. É verdade, é verdade. E muitas vezes nós, assim, jovens, queremos, né, viver esse mais de Deus, queremos mais fogo, mais presença, mais unção. Mas também, por outro lado, muitas vezes não queremos pagar por isso. Não queremos pagar o preço do jejum, o preço da oração, o preço do chamado, não é? Então, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Então, se queremos de fato viver o mais de Deus, é necessário que esse preço seja pago por nós. Amém? Então, com isso, o diácono João Neto farei mais uma pergunta, né, para que o Senhor venha responder e também está abençoando a minha vida e a vida de todos que estão nos assistindo. Amém? Buscar a Deus, buscar o mais de Deus diariamente é, sobretudo, compreender que enfrentaremos batalhas espirituais constantes. Então, pensando nisso, como podemos vencer essas batalhas sem recuarmos, sem desistirmos de viver o propósito de Deus para a nossa vida? Que às vezes a gente até quer, não é? Viver o mais de Deus, buscar na madrugada, se consagrar, viver na igreja. Só que são tantas as batalhas que aparecem, né, diante da gente, que às vezes a gente sente vontade de desistir, que a gente sente vontade de dizer: não, Jesus, deixa para lá, outro momento eu venho para essa busca, outro momento eu venho para esse campo de batalha. Então, qual que é o conselho que o Senhor daria para a nossa juventude, olhando por esse viés? Esses dias um hino me marcou muito, Bia, que é aquele "lança sobre mim". Eu aprendi em uma escola bíblica de obreiros com o pastor Wagner Gabi. Ele até fez uma ilustração lá na EBO, no estudo à tarde para os obreiros. Ele colocou uma caixa em cima do púlpito. Ninguém entendeu porque tinha uma caixa em cima do púlpito. E ele falou sobre o texto de Pedro, quando é falado: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele pegou aquela caixa e jogou no chão. A ideia de lançar não é eu chegar com a minha ansiedade e colocar nos pés de Jesus. É de jogar mesmo. É de pegar o fardo que está pesado e jogar. Jesus, quero mais não. A vida da gente realmente é carregada por isso. Em um dos ensaios, a gente falou um pouco sobre traumas. Traumas que regam a vida de muitos jovens, muitos adultos também, porque não é só jovem que sofre. E traumas esses que muitas vezes fazem a gente tomar atitudes que a gente não gostaria de tomar. Traumas que fazem com que essas atitudes sejam um grito da nossa alma. Aquele pedido de socorro que você não tem coragem de dizer. Você está passando por algo, mas não tem coragem de colocar para fora, de expor para alguém que pode lhe ajudar.
Aí começa a fazer algumas atitudes, tomar algumas atitudes que você não gostaria de tomar, mas que quem é espiritual percebe que aquilo é um pedido de socorro. Não é um ato de rebeldia, não é um ato de desobediência, mas é realmente um pedido de socorro. E Deus, ele realmente diz pra gente, lança sobre mim. Lança sobre mim. Só que até os fardos da gente é difícil de soltar. Tem fardos que Deus diz, me dá, eu vou carregar, vai ser melhor. Mas a gente tá tão apegado àquela tristeza, por incrível que pareça, tem gente que se apega à tristeza. A gente se acostuma tanto a viver aquela mesmice que a gente fica com medo de lançar sobre ele a ansiedade. Mas Deus, ele convida a gente a realmente lançar, a dizer, isso aí não é para tu. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não precisa você carregar o que não é para você carregar. Aleluia. E essa é a palavra que eu deixo para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Deus não quer que você carregue um fardo que não é seu. Você não precisa carregar algo que não é seu. Glória a Jesus. Deus, ele lhe convida hoje a lançar, jogar fora essa sua ansiedade, muitas crises que você tem tido. Às vezes a depressão quer tomar conta, quer prender, quer aprisionar. E é tanta pressão e tanta opressão, porque existe uma diferença entre opressão e possessão. Possessão é quando alguém tem a posse de algo. Já a opressão traz a ideia de ser espremido, de ser oprimido. E tem muita gente vivendo essa opressão, que é aquilo que é de fora para dentro. E essa opressão, por muitas vezes, tem deixado gente detido dentro de casa, gente sem conseguir fazer a obra. Vem, mas parece que não está aqui. Mas hoje Jesus convida a gente, lança sobre mim. Aleluia. Todo esse peso lança sobre mim. Glória a Deus. Eu ainda até que digo, né? Lança sobre mim. Todo esse peso lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Que Deus te renove nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, no seu horário que você está assistindo. Mas que você sinta o renovo de Deus na sua vida. Que você saiba que Deus, ele realmente pode tirar esse teu fardo. Deus realmente pode trocar esses sacos de cimento que você vem carregando, encurvado. Deus realmente pode dizer, me dá, é melhor. Que você possa lançar sobre ele. Que a gente possa lançar, Bia, sobre ele. Jesus é Jesus, ele pode tomar. Ele pode. E para a sua reflexão, queremos dizer para você nesta noite, se você quer viver o mais de Deus, você precisa viver menos daqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, desista de desistir. Amém.